turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje está aqui comigo o Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Bom, Daniel vai nos auxiliar na aula de hoje. Finalmente chegamos na nossa última aula do ano, pessoal. Nossa, que ano, né? Esse ano foi muito marcante. Os nossos 2 últimos anos foram muito marcantes. Então, vamos comemorar. Chegamos aqui até o finalzinho do 4º bimestre. E parabéns para você que chegou até aqui. Nessa última aula, nós vamos falar de um tema sobre tecnologia. Falamos do avanço da tecnologia e os seus impactos na nossa última aula. E na aula de hoje, nós vamos falar da tecnologia no nosso cotidiano. Equipamentos, ferramentas, aparelhos que nós utilizamos no dia a dia que facilitam, então, a nossa vida. Quando a gente fala em tecnologia, principalmente se eu falo em equipamentos, vocês podem pensar em diversas tecnologias. O uso do Wi-Fi foi um grande avanço, o celular, o tablet, tudo isso são tecnologias. Mas nas aulas de hoje nós vamos concentrar e dar continuidade com um tema que nós já viemos falando durante o 4º bimestre, que são as fontes térmicas, né? A conversão de energia, utilização de equipamentos simples que podem ser utilizados no nosso dia a dia, que nos permitem converter energia térmica em energia mecânica ou outros tipos de energia. Essa aula vocês encontram, então, lá no PET 4 do 4º bimestre, na semana 6, PET do 7º ano do ensino fundamental, ok? Bom, para isso nós iremos, então, trabalhar a seguinte habilidade: explicar o princípio do funcionamento de alguns equipamentos. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de tecnologia, nós podemos falar de vários tipos de tecnologias. A televisão que você está assistindo a gente aí agora, o seu celular, o tablet, o computador. Mas nas aulas de hoje nós vamos concentrar em dois equipamentos que são garrafa térmica e o coletor solar. E isso trabalhando essa habilidade, né? Construindo, então, soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Que conhecimento, professor? O conhecimento de como que uma garrafa térmica funciona. Você sabe como que uma garrafa térmica funciona? Ou um coletor solar, aquele que aquece a água, que é utilizada em várias residências. Sabe quando você está passando pela rua e que você vê lá uma placa em cima de um telhado com um reservatório grande também, que não é a caixa d'água, o reservatório normalmente é de alumínio? Então, essas tecnologias são tecnologias simples, mas que facilitam muito a nossa vida. Então, na aula de hoje nós não vamos focar nas demais tecnologias, que são muitas. Eu precisaria de, acho que 1 ano de aula para poder falar de todas as tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Na aula de hoje nós vamos concentrar somente nessas 2. Bom, então você provavelmente já teve a curiosidade de saber, né, como alguma coisa funciona. Seja ela um aparelho de televisão, seja ela uma garrafa térmica ou o coletor solar. Então, chegou a hora da gente fazer valer o conhecimento que a gente teve das nossas últimas aulas sobre o calor, a propagação desse calor e entender o funcionamento de alguns objetos devido às formas de propagação do calor. Bom, vamos recapitular então? O que é calor? Como que ele se propaga? Nas nossas últimas aulas nós vimos isso, mas eu trouxe aqui para a gente poder relembrar. Então, o calor é caracterizado pela transferência de energia. Então, é energia térmica que flui num corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. Sempre vai ser assim? Sim, na maioria das vezes a temperatura flui do meio mais quente para o meio menos quente. E ela flui de diferentes formas, né? Quando ocorre, então, a diferença de temperatura entre alguns objetos. Isso vai ocorrer para que faça um equilíbrio, até a temperatura chegar igual ali. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma xícara, vou servir um café, a sua xícara está ali fria, temperatura ambiente. Quando você coloca o café, o leite, o chá,
dentro dessa xícara, você percebe que passar alguns, talvez nem minuto, a xícara estará com a temperatura elevada. Ela estava minutos atrás na temperatura ambiente. Quando você colocou o café ou qualquer que seja o líquido dentro dessa xícara, a temperatura da xícara elevou, porque houve uma transferência de energia térmica, porque o calor é isso, ele se transfere de um corpo para o outro. Então, transferiu do café para a xícara, mantendo, então, chegando a ter um equilíbrio na temperatura. Existem diferentes formas de propagação do calor. Então, ele vai se dissipar, ele vai passar para outros corpos por meio de 3 vias diferentes, que são elas: convecção. No processo de convecção, o que ocorre aqui? A gente pode pensar na densidade dos corpos. Então, a temperatura que estiver mais elevada, então o objeto ou o corpo que estiver com maior temperatura, o líquido, quanto maior a temperatura, menor a sua densidade. Então, a tendência dele é subir. Quanto menor a temperatura, maior a densidade. Então, no processo de convecção, ocorre em ciclos, na qual a temperatura mais elevada que está na região de baixo, ela sobe devido à sua baixa densidade, e a temperatura mais fria, ou seja, o líquido que está aqui na região de cima, que está mais frio, ele aumenta a sua densidade e desce. À medida que ele obtém, né, o calor e aumenta então a temperatura, ele sobe, então ele fica aqui girando, que faz com que aqueça. Inicialmente, quando você coloca uma água para ferver, colocou uma água no fogão para ferver, você percebe que na base vai formar as primeiras bolinhas. Se você, antes dessa água ferver, você pode notar, se colocar um termômetro ou até mesmo a sua mão, mas a água estando ainda morna, tá, gente? Não pode ser água fervendo, senão vai queimar a mão de vocês. Mas vocês percebem que na superfície a água está mais fria e a água que está na base, né, no fundo do recipiente vai estar mais quente. Isso porque ela está mais próxima da chama. E, por exemplo, se eu estiver falando de um metal que é um bom condutor, né? O calor também se dissipa melhor através dos metais, porque são bons condutores de calor. Então, a região de baixo, o fundo da panela, do caneco, vai estar mais quente. Passa, então, essa temperatura, esse calor que está na região do metal para o líquido. O líquido esquenta embaixo, menor densidade, ele sobe. E o que está frio em cima desce para a região que foi aquecida. Então, ele fica girando aqui, essas correntes de energia ficam girando dentro do recipiente. Outro processo de propagação do calor é o processo de condução. Vocês já devem ter observado que a maioria das panelas possuem um cabo de plástico, de borracha, de um material que é dito como isolante térmico. Ele não vai aquecer da mesma forma que o alumínio ou qualquer outro metal. Então, por que esse cabo da panela aquece? Se eu deixo, ou o cabo, ou então uma colher, uma talher dentro da panela, se eu deixar por muito tempo, quando eu pegar ela novamente, ela vai estar aquecida. Isso porque ocorreu o processo de condução, na qual o calor, né, o calor que é a movimentação das moléculas, das partículas, elas se agitam, começam a mexer, tremer ali e vai fazendo com que o calor se dissipe. Então, o calor no processo de condução, ele é passado por, o nome já diz, ele é conduzido de um ponto para o outro. Esse mesmo processo ocorre, por exemplo, com as barras de metal que a gente utiliza, que o ferreiro utiliza para moldar alguma ferramenta, dentre outras utilizações. Então, a condução, as moléculas se agitam e esse calor vai sendo conduzido de uma extremidade até a outra.
A outra forma de condução de calor, perdão, de propagação do calor é através da radiação. Tanto no processo de convecção como no processo de condução, ocorre o contato. As moléculas, elas agitam e ocorre um contato do líquido, do material em si. Aqui no processo de radiação, o calor se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Então, não preciso ter o contato. É por isso que o Sol aquece o planeta Terra, por meio da radiação. As ondas eletromagnéticas chegam no nosso planeta e aquece ele num todo. É um processo também conhecido nas lareiras, nas chamas, o fogão a lenha. Quando você acende ele, se você chegar próximo, você vai sentir aquele calor sendo transferido. Ele está sendo conduzido através do ar, né, por meio das ondas eletromagnéticas. Eu não preciso necessariamente ter esse contato. Ah, professora, mas por que isso tudo é importante? Por que eu preciso saber da propagação do calor para entender, por exemplo, como que a garrafa térmica funciona? Então, vamos lá. Como que ela conserva a temperatura do líquido que está aqui dentro? Ela não vai aquecer, tá? A garrafa térmica não aquece e ela não resfria nenhum líquido, nada que você coloque lá dentro. Ela vai sim manter a temperatura. Então, vocês devem observar que, à medida que você coloca o líquido lá dentro e ele está quente, com o passar do tempo, né, quando a gente abre e fecha essa tampa dessa garrafa, o líquido vai esfriando. Então, quais são as tecnologias que foram utilizadas aqui, ó, para manter o que está dentro da garrafa mais quente ou mais frio, permanecer, né, por mais tempo naquela temperatura? Por que o calor não se perde ali? Por quê? Primeiro, a gente tem uma tampa que não vai deixar que o calor suba por meio da convecção, sabe, a densidade. Menor densidade vai subir e maior densidade vai descer. Então, se eu coloco um líquido quente, ele é quente, ele está denso, ele tende a subir se eu manter essa tampa aberta. Então, o primeiro passo, manter sempre a tampa bem fechada para não perder a temperatura que está ali dentro por meio do processo de convecção. Segundo, as paredes são espelhadas e por elas terem esse espelho, elas impedem que as ondas eletromagnéticas se espalhem, né? Elas batem e voltam dentro da própria garrafa e elas são espelhadas dos dois lados, tanto internamente, se você parar e olhar uma garrafa por dentro, uma garrafa de térmica, ela vai ter esse espelho por dentro e por fora também. E ela tem ainda uma outra tecnologia, que é um vácuo que é formado, ou um vácuo ou um material isolante, né? O vácuo, você tem a diminuição do ar, então o ar é rarefeito, fazendo com que o processo de condução não aconteça. Então, a garrafa térmica, ela evita os 3 processos de propagação do calor. A tampa evita o processo de convecção, a parede espelhada evita o processo de radiação, da perda do calor por meio das ondas eletromagnéticas, e a parede que vai ter ou um isolamento, que pode ser ali de isopor, ou então só o vácuo mesmo formado nessa garrafa, vai impedir então que ocorra o processo de condução, né? Não tem o encontro, não vai ter a transferência desse calor. Então, tá aqui uma outra imagem dessa garrafa térmica. Por dentro eu tenho o espelho, eu tenho o vácuo formado entre o reservatório interno, que é espelhado, e o reservatório do lado de fora, que normalmente é um plástico, né? Que é um bom isolante também. A tampa impedindo o processo de convecção, as paredes espelhadas impedindo o processo de radiação e o vácuo ou material isolante impedindo o processo de condução da propagação do calor. Então, os princípios básicos para o funcionamento dessas garrafas térmicas são: número 1, para evitar a transferência do calor,
deve-se manter as paredes afastadas, ou seja, o processo de condução, na qual o calor se propaga por meio da agitação das moléculas que vão sendo conduzidas. Isso é evitado graças a essas paredes separadas. E elas podem ter o vácuo ou então um material isolante. Então, não vai ocorrer o processo de transferência, seja por condução, seja por convecção. A segunda condição é que as paredes são espelhadas, como eu falei para vocês, impedindo então o processo de radiação. Não vai ter a troca por meio das ondas eletromagnéticas. Ela vai bater e voltar, ela fica presa ali por causa dessas paredes espelhadas. E a terceira é o processo de abre e fecha da garrafa, pode provocar a diferença da densidade, na qual quanto mais denso desce, né? Então, a menor temperatura é mais densa e a maior temperatura é menos densa. O menos denso tende a subir. E a gente evita isso utilizando, então, o fechamento da garrafa corretamente. Segundo exemplo que eu trouxe para vocês é do coletor solar. Como que o coletor funciona? O que é um coletor solar? Então, a energia utilizada pelo coletor é a energia solar, né? Ele aproveita essa energia e aquece a água de várias residências antes do seu consumo. Então, está ali um exemplo de um aquecedor solar. Como que ele funciona? Então, a radiação vai incidir sobre a face transparente daquele equipamento. Uma parte, né, dela atinge uma chapa de alumínio que tem dentro da placa, que ela vai ser pintada de preto, na qual ela absorve o calor e ela não vai perder tão facilmente esse calor. E ela também está colada a uma placa de alumínio, que tem uma tubulação, são vários tubos que circundam esse equipamento, que também vai ser pintada de preto para evitar a propagação desse calor. E, por meio da condução, uma parte do aquecimento da placa vai ser transmitido para a água. Então, o processo de condução na qual as moléculas se agitam e o calor é transferido do equipamento, dos tubos, para a água que está circulando ali dentro desse equipamento. Então, a capacidade de aquecimento do aparelho, ela está ligada também a essa placa metálica, a quantidade, né, o tamanho da área e também a sua espessura. A cor preta aumenta a absorção da energia radiante incidente que está ali do Sol incidindo sobre a placa e aquece a água de forma mais rápida, não permitindo também que essa água a temperatura se dissipe, com mais facilidade. E no fundo da caixa tem um material isolante, normalmente ali uma lã de vidro, que vai ajudar para que esse calor não se dissipe. Então, o vidro transparente, além disso tudo, vai provocar um efeito chamado de efeito estufa, que vai impedir que o calor, né, ocorra a saída da radiação infravermelha que está dentro desse coletor, retendo ela no interior desse equipamento, contribuindo então ainda mais para aumentar a temperatura, podendo chegar até 60 graus. Trouxe aqui então uma imagem de um coletor, como que ele é. Eu tenho a entrada da saída, da entrada da água, né, nesse reservatório, e eu tenho a saída de água. Então a água entra, passa nesses tubos. Eu tenho um isolamento, que normalmente é feito de lã ou outro material isolante. E eu tenho vários tubos, que normalmente são feitos de plástico, que vão, então, permitir com que a quantidade de água nesse equipamento circule ali. Tem o vidro, né, como eu falei para vocês, que vai impedir a radiação infravermelha de sair. E, como eu falei, conexão de entrada, a água entra por aqui, circula e sai. Aqui mais um exemplo, mais uma foto, né, de um coletor. Então, a água vem, seja do reservatório, permanece aqui no reservatório de alumínio e fica aqui nessas placas, ajudando, então, a manter a temperatura dessa água.
Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Nós finalizamos por aqui. Agradeço a cada um de vocês pela audiência. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que o ano que vem seja um ano muito melhor para todos vocês. E muito obrigada de coração pela sua companhia. Aguardo vocês em breve. Um beijo da professora Edneia. Até mais!